Olá, prevencionista, estamos aqui para mais um vídeo para o canal Tem Segurança. Dessa vez vamos falar sobre estar preparado para o inesperado. Essa é a nossa vida, né, como técnico de segurança do trabalho. Roda a vinheta. Estar preparado para algo que não vai acontecer, para não acontecer algo para o qual não estávamos preparados. Essa é uma frase de uma campanha de trânsito onde é reforçado, né, o fato de que você estar dirigindo defensivamente é você estar preparado para algo que poderá acontecer, mas que obviamente você não quer que aconteça. Então você tem que estar ciente das manobras de outros motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres, né? Então você tem que estar ciente que outras pessoas podem fazer algo que vai envolver você em um acidente. E você estando preparado, sem esquecer as condições de estrada, condições dos próprios veículos e tal, né? Mas você estando preparado, ou seja, você terá que ter essa noção de que você precisa notar que o veículo que está sendo conduzido por outra pessoa, ele pode fazer uma manobra imprudente e você ser capaz de prever isso. É quase uma premonição, né? Você ser capaz de prever que aquilo vai acontecer, né? E dessa forma, porque você estava dirigindo preventivamente, você evitar um acidente. Bom, e no trabalho, como é que funciona, né? Não é nada diferente, é a mesma coisa. Então, essa mesma ideia que se aplica no trânsito, se aplica no dia a dia de um trabalhador. Então, no nosso dia aí, né, conforme o dia vai passando, você não está atento, você não está ligado naquilo que está fazendo, você esquecer que existem outras pessoas que estão ao seu redor que podem cometer imprudência. Isso pode levar não só você a sofrer acidente, mas como uma pessoa, né, ou ela causar um acidente, né, envolvendo você. Então, por isso, cada funcionário tem que estar ligado, né? E aí a regra de segurança aí, né, é importantíssima, mas ela não é suficiente. Então, você pode ter ótimos procedimentos e mesmo assim você ter acidentes. Porque não depende só do procedimento. Você escrever um bom procedimento, o técnico de segurança se esforçar, a equipe de segurança se esforçar por escrever um bom procedimento, isso está na nossa atividade. Fazer isso, né? Treinar os funcionários, tal, né? Isso está na nossa atividade. Mas isso não garante que alguém realmente não venha a sofrer um acidente. Então, você utilizar das ferramentas que você tem, um DDS e tal, né, para manter as pessoas alerta no seu dia a dia, é que vai prevenir realmente essas ocorrências. Manter as pessoas ligadas, sabendo que uma falha pode ocorrer. Ou existe até aqueles casos que é realmente, como o próprio título está dizendo, né, que são os perigos e riscos inesperados, criados de repente, que não passaram por uma avaliação de risco. Então são aquelas situações que realmente se tornam uma coisa assim de momento. Ninguém esperava por aquilo. Isso pode acontecer. Então estar preparado é realmente preparado para todo momento. Estar ligado mesmo, né, não só no seu trabalho, mas no que está acontecendo ao seu redor, né? E aqui, né, vou citar um exemplo aqui, né, e é um exemplo real, né, de um trabalhador, né, que ele estava dirigindo para a sua área de trabalho, né, e na área você tem regras, né, você tem procedimentos quando você está transitando na sua área de trabalho. Só que assim, entre um prédio e outro, né, ele parou, né, para falar com um motorista de um caminhão. Ou seja, ele saiu daquela rotina dele, que era atravessar no local correto para ir lá conversar com o motorista do caminhão. Acontece que tinha um operador de uma empilhadeira que estava ali, né, transportando materiais, e nesse momento ele estava transportando um tambor sobre o garfo da empilhadeira. Vejam só a sequência de eventos, né, que vai levar a esse acidente. E de repente, né, alguém passou na frente da empilhadeira e ele teve que frear. Quando ele freou, esse tambor
saiu, escapou, né, dali, porque ele não estava preso, né, só estava em cima do garfo, o tambor rolou, acabou batendo nesse trabalhador que estava conversando com o motorista, né, que estava lá conversando com o motorista, e acabou prensando esse trabalhador, né, e causando algumas lesões, tá, na face dele, fratura na costela, enfim. Não foi um acidente fatal, mas foi um acidente com gravidade, poderia ter sido fatal. Bom, mas então vamos ver agora o que deu errado nessa situação. Quais são os elos dessa corrente que levaram a esse acidente? Tinha 3 coisas básicas aí que aconteceram que estavam erradas. A primeira, o tambor não deveria estar sendo transportado pela empilhadeira. Isso é a regra número 1. Não deveria estar sendo transportado por aquela empilhadeira, sobrou o garfo, né? E ainda solto, né? Pelo menos tivesse preso, né? Mas não estava. A outra coisa foi o funcionário que atravessou na frente da empilhadeira fora do caminho preferencial. Eu estou falando isso aqui porque isso aí foi uma análise de acidente que foi feita, né? E foi tirada essas conclusões aí, né? Sobre esse acidente. Então esse funcionário atravessou num local que não era para atravessar, obrigando o empilhadeirista a frear a empilhadeira. Então aí nós temos, só aí nós já temos 2 eventos, né? O primeiro, que é o transporte irregular do tambor, né? E o segundo, o funcionário desrespeitar o procedimento que era de se atravessar no local correto, no caminho preferencial, né? E aí, né, essas 3 situações, né, que aconteceram, né? Que o outro também saiu, ele foi lá conversar com o motorista, né? Estava fora do local dele. E esses três cenários, né, que aconteceram, né, poderiam não ter acontecido se qualquer um deles tivesse prestado atenção, tivesse cumprido com o procedimento. Se um deles não tivesse quebrado a regra, o acidente não teria acontecido. Isso, a gente sabe disso, nós que somos da área de segurança do trabalho sabemos perfeitamente disso, né, que o acidente não acontece de uma causa sozinha. Dificilmente uma causa só causa um acidente. Tem muitas causas contribuintes, tal, né, até levar a causa raiz do acidente. E aí, nesse caso, então, né, houve o acidente lá, né, envolvendo essas 3, foram 4 pessoas, na verdade, né, mas o básico aí é que foi o descumprimento da regra, ou seja, não estar atento para o que está acontecendo. Então daí a importância de você ter uma boa avaliação de risco, né? Mas mesmo assim, não deixar só por conta de documentos. Eu já vi, né, gente falar assim, não, porque o Tech Segurança tem que estar documentado de tudo. Realmente, isso aí, o documento é muito importante. Principalmente no processo lá que você possa ser envolvido, né? Você ter documentação, isso obviamente que é muito bom. Mas as normas, elas não eximem você, né? Não, eu fiz o procedimento, agora estou tranquilo. Não, elas dão muito mais atividade para você fazer, né? Para que esses procedimentos sejam cumpridos. Então, quando acontece algo inesperado, e agora nós estamos falando de algo inesperado, que você não previu, né? Não previu que iria acontecer, você pode ter problema, porque talvez você tivesse que ter previsto isso. Então, estar atento a tudo mesmo. Não deixar passar nada, né? É a nossa função. Mas nós não somos perfeitos, então a gente precisa de ajuda, precisa de todas as pessoas, todos os funcionários, reforçar isso em DDS, falar com as pessoas, deixar elas cientes de que é a responsabilidade delas também, né? Estar olhando tudo, não é deixar só para você. Não, eu tenho Tech Segurança aqui, ele é o nosso responsável por nós aqui. Não é assim que funciona. Então, se você está num local, você é o responsável pela segurança, coloque essa responsabilidade para cima de todo mundo. Não assuma tudo. Não seja você o cara que fala, não, eu sou o super-herói, aqui eu cuido, ninguém vai se acidentar, porque isso não funciona. Tem que ter a responsabilidade de todo mundo. Então, acidentes inesperados, na verdade, dificilmente existem. A maioria dos acidentes, ou sei lá, a grande maioria, né, era esperado. Quando você começa a analisar os fatos passados, você vai chegar à conclusão que esse acidente iria acontecer. Então, acidentes inesperados, quando eu coloquei no título desse vídeo aí, você está preparado para coisas inesperadas, né, que podem acontecer, na verdade é evitar que chegue nesse inesperado aí.
não deixar que chegue nesse ponto, né? É claro, né, que existe sim alguns momentos que realmente pode vamos dizer assim, você não ter controle. Isso são, por exemplo, eventos da natureza, tal, um destelhamento. Isso pode ser que você não esteja preparado para isso. Mas mesmo assim, se você vai trabalhar no lugar, você precisa, pelo menos, fiscalizar, saber se um telhado foi bem feito, como é que está, ele está bem preso. Então são coisas que você pode fazer. E você já pode tomar medidas preventivas caso você perceba que tem um local lá que precisa arrumar. Não está legal, vai escapar uma telha e tal, né? Então são algumas coisas que, partindo do princípio de que nós estamos trabalhando na prevenção, nós precisamos estar de olho em tudo isso aí, né? Mas o vídeo de hoje é isso aí então, né? Mostrando esse acidente, que é um caso real, né? Que eu estou falando aqui, né? Eu falei desse caso aí, né? Da empilhadeira. É real, né? Não é invenção minha, né? Isso aconteceu, né? Não foi na empresa que eu trabalhei e tal. Isso é de um site site americano, né? Que eu acompanho. E eu peguei de lá esse relato aí desse acidente. Relato, na verdade, é uma análise desse acidente. Então é isso aí. Espero que ajude vocês, né, a pensar nisso, né? Reforçar bastante, né? Não assumir nunca nada sozinho. Não quero achar que vocês são o bambambam e vão resolver tudo sozinho, porque não vai. Vocês dependem das pessoas que estão lá. Por isso, o técnico de segurança tem que ser uma pessoa que sabe tratar bem as pessoas. Ele sabe trabalhar com as pessoas, porque senão ele vai ficar sozinho. E sozinho ninguém faz nada. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau!